noite, pessoal. Eu me chamo Ismael Soares, sou gestor aqui no desenvolvimento da Bluesoft e participei aí do TDC e participei da trilha de Management 3.0, né, Gestão 3.0, e vou compartilhar algumas coisas interessantes aí que eu achei nesse evento, né. A primeira palestra que eu queria compartilhar com vocês é sobre liderança ágil, mantendo as pessoas ativas, criativas, motivadas através do Management 3.0, apresentado lá pelo Luiz da Prodap. Então ele falou um pouquinho de uma mudança de contexto que eles tiveram na organização deles, provavelmente algum desafio, alguma coisa que eles tiveram que fez com que a equipe ficasse desmotivada. E aí ele é gestor lá do desenvolvimento, né, faz um papel muito parecido com o meu, e ele começou a diagnosticar a situação da empresa antes de trazer as soluções. Então ele pensou em 3 perguntas, né, responder essas 3 perguntas, e com base nessas 3 perguntas ele criar algumas ações. Então a primeira delas é por que houve a queda na energia e na motivação, né, dos times, o que gerou a desmotivação, como identificar os times que estão desmotivados, porque ele tem vários times assim como a gente, né, dentro da equipe, e quais as ações que um gestor ágil poderia tomar. Então ele foi atrás de conhecimento para poder trazer para dentro da empresa. Aí ele utilizou essa matriz do Patrick Lencioni, do livro Os 5 Desafios das Equipes, que essa pirâmide ela fala o seguinte, que a gente está sempre preocupado com o topo da pirâmide lá, que é a falta de resultados, né? A gente sempre olha para o resultado. Mas na verdade a falta de resultado ela é consequência de outras coisas. A base da pirâmide é a falta de confiança gera o medo dos conflitos, o medo do conflito gera a falta de comprometimento, a falta de comprometimento faz com que as pessoas evitem se responsabilizar pelos resultados, e aí falta de atenção com os resultados, as pessoas não se preocupam com os resultados. E aí o que ele pensou? Bem, então para cada um desses problemas, qual que seria a solução? Então, ele encontrou nisso tudo a cultura do medo, a cultura do erro, mágoas e ressentimento das pessoas umas com as outras, dificuldade de comunicação, baixa criatividade, evitar da opinião e time sem propósito. Então, tudo isso, esse aqui é o diagnóstico que ele fez e ele encaixou nessa pirâmide aqui. E aí, usando o Management 3.0, ele viu quais eram as ferramentas que ele podia utilizar para poder resolver cada um desses problemas da pirâmide. Então, o primeiro aqui, e aí aqui é um outro gráfico, um gráfico do Diogo Andresi, que fala sobre as necessidades, desculpa, a pirâmide de Maslow, na verdade, né? Ele tirou isso daí de um outro portal, mas a pirâmide de Maslow, essa pirâmide ela fala das necessidades das pessoas. Então, a base das necessidades são necessidades fisiológicas, né? Além de comida, água, sexo, horário de trabalho, intervalo, descanso, então as condições do ambiente. Então essa é mais fácil de resolver porque você cria um ambiente onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas tenham essas necessidades fisiológicas ali supridas. Então essa é um pouco mais tranquilo. Depois a questão da segurança, né? As pessoas gostam de se sentir seguras. E aí, para trabalhar com a questão da segurança, ele implantou as one-on-ones e a cultura de feedback, que a gente já faz aqui. Depois, na questão social, né, das pessoas serem amigas umas das outras, pessoas elas interagirem, ele criou dinâmicas, colocou dinâmicas, mais desafios para as pessoas. Uma dinâmica legal que ele falou lá, né, que ele colocou na empresa dele, era assim, ele pegava tipo como se fosse um cartaz, alguma coisa, e dava para a equipe, dando um desafio para ela poder fazer lá dentro do time, só que ela não podia falar por que ela estava fazendo aquilo. Então, a pessoa chegava lá no meio da equipe e começava a pular e bater palma. E todo mundo olhava para ela, ela pegava, fazia isso aí e sentava. Só que as pessoas não sabiam por que estava fazendo aquilo e nem sabia o que ele ia fazer. Então era meio que inesperado. Então isso era a gente para poder criar para quebrar um pouquinho, né, essa rotina e tudo mais, e as pessoas serem um pouco mais espontâneas, né? Na questão da estima, usou os Kudo Cards ali, o Celebration Grid, que é para as pessoas poderem reconhecer umas às outras, mais ou menos o que a gente faz também aqui com os nossos Kudo All, e o Kudo Card também. E ali no 5, que é a questão da autorrealização, ele usou o Delegation Poker, que é tipo delegar para as pessoas poderem também ter o senso de responsabilidade, descobrir qual que é a motivação das pessoas, né? O Movie Motivators, que nós também estamos fazendo aqui, né? A Larissa deve ter feito com vocês hoje já, com a maioria pelo menos.
e dá a oportunidade das pessoas também poderem palestrar, poderem divulgar o que elas estão estudando, tá? Então, aí aqui eu tenho uma tabela onde ele colocou tudo isso, né? Então, a questão de empoderar os times, alinhar restrições, tudo isso aqui são as visões, né? As 6 visões do Management 3.0. Então, dentro das 6 visões do Management 3.0, você tem ferramentas para cada uma das visões e qual o contexto que você aplica. Então, ele pegou essas ferramentas e aplicou para resolver aqueles problemas que ele tinha. Então, meio que ele elencou quais eram os problemas que ele tinha como que ele poderia usar essas ferramentas para poder motivar as pessoas. Então, algumas dessas coisas aqui a gente já usava e outras a gente começou a usar, tá? A segunda palestra aqui é Management 3.0 e modelo de autogestão. Na verdade, foi falando bastante sobre holacracia. Não sei se conhece, o termo talvez seja um pouco diferente para a maioria de vocês. Para mim era, né? Na verdade, a holacracia é um sistema organizacional onde a autoridade, a tomada de decisão, ela é distribuída. Então, ao invés de você ter uma hierarquia onde as pessoas tomam decisões de acordo com que nível da hierarquia ela está, você tem papéis. Então, você não fala de pessoas, você fala de papéis. E uma pessoa pode ter um ou mais papéis. E dentro daquele papel também você pode ter várias pessoas. E aí as decisões são tomadas pelos papéis, tá? Então, as decisões são bem distribuídas. Então, você não tem alguém em cima da cadeia que vai tomando as decisões e vai distribuindo, né? É bem mais democrático. E aí, junto com a holacracia, tem a sociocracia 3.0, tá? Aqui tem um gráficozinho mostrando um pouquinho dessa evolução da sociocracia, mas a sociocracia, na verdade, é o conjunto de princípios e práticas que ajudam a holacracia a funcionar. Então, são as práticas que precisam ser feitas para apoiar nas tomadas de decisões descentralizadas, né? Porque precisa ter uma organização, tá? Não é que é bagunçado. Acontece que ela é descentralizada, mas tem práticas para para que isso seja feito. Então, a sociocracia define as práticas para que a holacracia possa funcionar bem, tá? Quem quiser saber mais, tem um link aqui que explica bastante a questão da holacracia e também a evolução da sociocracia também, beleza? A terceira palestra aqui fala sobre ágil e ambiente seguro. Vai repetir um pouquinho daquelas pirâmides que eu mostrei para vocês. E aí uma frase legal aqui que eu achei interessante é: quando as pessoas se sentem seguras sem demonstrar um comportamento considerado inseguro sob a ótica tradicional. Então essa é a definição que ele trouxe de ambiente seguro, as pessoas poderem ser elas mesmas, né? E aí uma ferramenta bacana também que a gente também vai começar a utilizar, o Team Barometer, que na verdade você define quais são o que você valoriza no seu time, né? Quais são os valores do seu time. Então ali tem um exemplo: confiança, relacionamentos. E aí para cada uma desses valores você define deixa eu explicar aqui, tá melhor. Você define as características, né? Você define o que é positivo e o que é negativo. E aí as pessoas do time meio que fazem uma votação. Então a pessoa fala assim, na questão de confiança, tá bom ou tá ruim no nosso time? Na questão de participação, de autonomia, tá bom ou tá ruim? Na visão dela, tá? E aí tem, inclusive, esse Team Barometer tem como você fazer isso daí até via web. Você não precisa imprimir os cartões. Você pode imprimir o cartão, né? E aí cada pessoa faz a votação no cartão. Ou você pode também fazer isso daí via sistema, via aplicativo. As pessoas entram lá, você dá um link para a pessoa, para o time. Ela pode fazer isso daí de forma anônima também. De repente ela, sei lá, tem algum, né? Não quer se expor, enfim. E ela vai lá e faz a votação. E no final você tem um termômetro do seu time. Você tem um termômetro de como que está aqueles valores, né? Do seu time em relação às pessoas. Como que as pessoas acham. Ele vai pegar o de todo mundo e ele vai te dar um nível. Ele vai falar, você está nesse nível aqui. Então vai mostrar se está bom ou se está ruim em cada uma delas. Tá? O outro aqui praticando o Management 3.0 sob a ótica das disfunções dos times. E aí tem um livro já ali, né, que é os 5 desafios das equipes, que eu mostrei agora há pouco. Então, mais uma vez, também vai repetir algumas coisas, tá? Então, qual que é a ideia disso, né? Essa pirâmide aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco, lá do Patrick Lencioni, ela é uma disfunção dos times, né? Então,
ela na verdade é por que os times não funcionam, né? Essa ideia, né, que eles trouxeram. E aí a ideia é, beleza, dado isso, como que a gente usa o Management 3.0 para poder colocar os times para funcionar do jeito que eles deveriam funcionar, para que eles tenham alta performance. Então, beleza, como que a gente resolve o problema da confiança? Aí o Management 3.0 tem ali algumas ferramentas que ajudam o time. Então, por exemplo, o Work Expo, que é onde as pessoas elas contam um pouquinho da sua história, para a gente poder criar um senso comum entre o time. Você tem o Value Stories, que é onde cada um fala um pouquinho dos seus valores, e aí a gente junta o valor do time, sabe? Você constrói aquele senso de nós somos isso, né? Nós somos desse jeito, né? Então, é interessante também para criar essa questão de confiança do time. A questão de conflitos, né? A gente geralmente enxerga conflitos como uma coisa ruim, mas conflitos são necessários. Se você times de alta performance têm conflitos. Se não tem conflito, significa que o time todo mundo está concordando demais e aí tem algum problema. Às vezes é porque tem medo de se expor, tem medo de falar o que pensa. E os conflitos, eles são necessários para que as ideias possam emergir, para que a gente possa caminhar para o caminho de melhorar. Então, você vê que aquela retrospectiva que geralmente a gente sai sem ação nenhuma, é porque a gente não conflitou, é porque ninguém deu opinião, todo mundo concordou e beleza, tá ruim, mas tá bom, né? Então, isso não é legal. E aí tem algumas coisas ali que podem ajudar a gente, né? Então, por exemplo, o Celebration Grid ajuda a gente a expor, né, os pontos de cada pessoa. Business Guides também é uma coisa legal. E aí na questão do comprometimento, mesma coisa, você tem ali a motivação do time, você pode colocar os motivadores de cada um, você tem o Culture Books, enfim, você tem várias ferramentas que você pode utilizar. A questão de responsabilizar o outro, de você tomar a responsabilidade, né? Ou de você, na verdade, cobrar também a responsabilidade. Então, você expor a competência de cada um, aquela matriz de competência, né, de cada pessoa. A gente faz isso hoje, só que a gente fazia isso de forma virtual, agora a gente faz isso de forma individual, e a ideia que eles deram lá é de fazer isso de forma física. Então isso fica, no caso do que ele mostrou lá, isso fica no quadro do time, e aí você tem as pessoas do time, e você tem quais são as competências do time. Então, o que você precisa saber para você trabalhar nesse time? E aí ele mostra como que está cada pessoa do time. Então, isso fica visual, todo mundo do time vê como que está cada um, né? E também é legal porque, tipo, o que eu preciso fazer, onde eu preciso focar para poder ajudar mais o meu time. Está visual ali para todo mundo ver, tá? Bem, aí questão de resultados, tem os OKRs, scoreboard, né? Então tem algumas métricas, algumas ferramentas legais aqui também para poder medir resultado, tá? Então, mesma coisa, pegando as disfunções e usando o Management 3.0 para resolver essas disfunções. É isso aí, obrigado.